Meus irmãos, hoje nós temos um evangelho que nos fala tanto, tão profundo. Um evangelho que toca profundamente em nossos corações, em nossas almas. Um momento de profundo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, de profunda humanidade, de profunda compaixão e que se coloca no lugar do outro, que sente a dor do outro e que se comove. A primeira coisa importante, interessante nesse evangelho é que Jesus, além da família dele, Nossa Senhora, São José, Jesus tinha outras famílias, os apóstolos, os discípulos, e tinha essa família de Lázaro, a família de Betânia. Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos. Betânia estava distante de Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém, uns 3 quilômetros. Então, Jesus sempre que ia a Jerusalém passava por lá. E é bonito ver essa amizade que Jesus tem com essa família. Esse carinho que ele tem de passar lá, de ficar um pouco, de se alimentar, de comer, alguma coisa. O carinho que Maria, que Lázaro e que Marta têm por ele. Jesus também tinha essa família. Como é importante uma família. Como é importante, meus irmãos, o aconchego familiar. Jamais, nunca esqueçamos a nossa família. Em nenhum momento. Fico agora durante esse tempo, ontem rezei, rezo novamente hoje, pelos nossos idosos, pelos nossos velhinhos, que estão em isolamento em casa, que às vezes distante dos seus filhos, dos seus netos, muitos deles em asilos, nos hospitais, muitos deles doentes, nos hospitais, não podem ter a visita de nenhum familiar. Isso dói e parte o nosso coração. Que Deus abençoe cada um deles, que eles não se sintam sozinhos nesse momento, mas que tenham a presença de Jesus, o carinho de Deus em seus corações. Não podemos esquecer deles. Não esqueça a sua família. Não esqueça dos membros da sua família, seus irmãos, seus pais. E aproveitem bem eles. Aproveite bem a amizade também, carinho dos amigos que lhe acolhem. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Elas foram atrás de Jesus. Jesus era muito amigo de Lázaro, de Maria, de Marta. Mas Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Por quê? Porque logo que ele recebeu a notícia, por que Jesus não correu lá? Não é assim que fazem os amigos? Não é assim que fazem as pessoas que se importam conosco? Elas saem de si e vão logo ao encontro. Mas Jesus continuou ainda a sua missão e somente 2 dias depois é que ele foi lá. E quando ele chegou lá em Betânia, já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. Por que essa demora de Jesus? Por que essa demora do Senhor? Me lembro do Papa Francisco falando também da barca que estavam os apóstolos, os discípulos, e Jesus estava dormindo naquela barca. E os discípulos estavam com medo por causa da ventania, da tempestade, estavam com medo de afundar. E foram acordar Jesus: Senhor, tu não te importas conosco? E o Senhor foi lá e acalmou o mar. Parecia que Jesus estava dormindo. Parece que Jesus dorme nesses momentos de tribulações, em que a barca se agita da nossa vida. E parece que Jesus é indiferente a esses momentos de dor. Parece que Deus está distante. Queremos que o Senhor nos socorra logo, que Ele venha logo nos ajudar. Então a mensagem das irmãs de Lázaro, dirigida a Jesus, pode ser também a nossa. Senhor, aquele que tu amas está doente. Aquele que tu amas está drogado, Senhor. Aquele casal está sem nenhuma harmonia. Aquela família, Senhor, está cheia de brigas e de desunião. Aquele meu irmão, meu filho,
meu marido, minha esposa, que tu amas, está sem muito ânimo, está deprimido, está nervoso. Os nossos idosos, Senhor, estão correndo risco de vida. E assim por diante. Estamos doentes de muitas maneiras, com muitas enfermidades, com muitas fraquezas, impotências. Precisamos ser curados por Jesus. Então, ao terminar esse nosso pedido, essa nossa oração que acabamos de fazer aqui, vamos confiar e esperar em Jesus, que dá a vida a Deus, que dá a vida de Deus para quem crê nele. E vamos deixar Jesus decidir o que fazer, e quando e como fazer. Cabe a nós confiar, esperar em Deus. Muitas vezes temos a tentação de ter pressa, mas a nossa pressa não resolve nada. Jesus sabe de tudo, porque não seguimos ao ritmo dele. Temos que confiar, mas também temos que rezar. Senhor, tu não te importas. Senhor, aquele que tu amas. Temos que falar com Jesus, pedir a Ele, Ele vai nos ouvir. Mas que não seja um momento de oração desesperada, mas de confiança, plena confiança. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E essa é a mensagem central desse Evangelho. Jesus, Ele vai ressuscitar Lázaro, mas Ele quer dizer que Ele é a ressurreição. Quando Ele fala para aquelas irmãs, e fala para Maria, fala para Marta, dizendo que Ele vai ressuscitar, ela diz: Senhor, eu sei que tu ressuscitará Ele no último dia. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é para hoje, não é para amanhã, é para agora. Agora que devemos ser ressuscitados, agora que devemos sair dos nossos túmulos, dos nossos lugares, nossos cemitérios. Nós criamos o nosso próprio cemitério e nos colocamos lá dentro. Quando Jesus vai até lá e pede para remover aquela pedra no túmulo, alguém já fala para o Senhor já cheira mal, né? Marta vai dizer: ele está morto há 4 dias. Naquela época, a pessoa ainda esperava algum milagre 3 dias, porque se dizia, 3 dias depois da morte, porque se dizia que a alma da pessoa estava ali, rondando o seu túmulo. Depois do 4º dia, do 3º dia, a alma iria embora. E já era o 4º dia, portanto não havia mais esperança nenhuma. O corpo já estava em estado de putrefação, já estava se decompondo. Então, o Senhor já cheira mal, quer dizer, não há mais esperança, não há mais alegria, é só morte, só morte. Mas de repente Jesus vai até lá. Onde existe a morte, Jesus se coloca no meio e traz a vida. Onde existe a tristeza, Jesus se coloca lá naquele lugar e traz a alegria. Onde há o desespero, a angústia, Jesus vai até lá e traz a esperança. Jesus, o que é que diz? Ele manda remover aquela pedra. A pedra é removida. Jesus também vem remover as pedras que estão em nosso caminho. Muitos seres humanos mortos pela falta de fé, de esperança, já perderam seus sonhos, seu desejo de uma vida melhor, suas ambições. Então, se estabeleceram numa vida de mediocridade, dias de desesperos, noites de insônias e lágrimas. Não são que essas pessoas são mortos vivos, confinados a cemitérios de sua escolha. Estão dentro dos seus cemitérios, dos seus túmulos. Mas eles necessitam sair desse estado. Eles precisam sair. A exemplo de Lázaro, que voltou a viver depois de 4 dias dentro do túmulo, todos podem regressar à morte, da morte para a vida. Jesus mandou tirar aquela pedra pesada. Retira essa pedra. Nós precisamos tirar essas pedras do nosso caminho, senão nós não podemos sair.
mandou remover aquela pedra. As pedras nos dificultam, não nos permite estar em Deus, permanecer em Deus. Então, são várias as situações de morte. Aquele medo que nos paralisa, as preocupações que nos impedem de confiar em Deus, o ódio que nos envenena e que mata o nosso irmão em nossos corações, o egoísmo, a mentira, as drogas, a pornografia, e aí quantas situações de morte, tanta injustiça no mundo, tanto egoísmo, quantos mortos andam por aí. Não só esses mortos por causa de uma pandemia, por causa da violência, mas outros vivos, mas que estão mortos, vivos mortos, mortos vivos. E alguém diz: Senhor, já cheira mal. Sim, é o cheiro da morte, do vazio, é a podridão que sai das almas mortas para a vida, para Deus, porque já perderam a sua alegria, já perderam a sua esperança. Mas o interessante é que Jesus vem ao nosso encontro, inesperadamente. Jesus vem, e Ele vem remover essa pedra, Ele vem nos dar a vida, comunicar a vida plena, vem comunicar a toda a alegria. E um ponto muito importante nesse evangelho, que toca muito o meu coração de padre, de sacerdote, é o fato de Jesus sentir com o outro, aquela empatia, colocar-se no lugar do outro. Por que Jesus chorou se Ele iria curar, se Ele iria ressuscitar logo em seguida? Parece contraditório, porque Ele se comoveu. Jesus viu o sofrimento de Marta, Jesus viu o sofrimento de Maria, e Jesus chorou. Jesus sentiu a dor dela, e assumiu aquela dor dela. Jesus, nesse momento, Ele chora também sentindo a nossa dor. Ele sente também a dor do outro, daquele irmão que está lá no hospital sofrendo. Sente a dor de tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Jesus sente a dor e a compaixão, e sente compaixão pelo outro. Ele está conosco, Ele vai nos ajudar, mas Ele sofre conosco, está ali do nosso lado. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós podemos falar com Jesus, nós podemos conversar com Ele como se conversa com um amigo, com uma pessoa bem próxima, porque Ele nos entende, Ele nos compreende, Ele sente conosco, Ele chora conosco, Ele nos ama. Jesus diz, manda remover a pedra, levanta a pedra, e depois desatai-o e deixai-o caminhar. Manda desatar o defunto. E aqui termina o relato. A morte mantém os homens cegos, mudos e surdos, atados e asfixiados. As ataduras nas mãos ali, nos pés e sobre o sudário, no rosto, ali do defunto que ficava naquele túmulo, significa justamente isso. A morte nos paralisa. E não existe pior morte nesse momento do que o medo, a falta de confiança em Deus, a falta de esperança. Ela nos amarra, ela nos faz morrer para a vida. Jesus vem hoje nos chamar a uma vida plena, a ressurreição. Quero terminar esse momento de reflexão fazendo uma oraçãozinha de Santo Ambrósio. Cristo é tudo para nós. Se queres curar tuas feridas, Ele é médico. Se a febre te abrasa, Ele é a fonte de água fresca. Se te oprime o peso da culpa, Ele é a justiça. Se necessitas de ajuda, Ele é a força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Se foges das trevas, Ele é a luz. Se buscas comida, Ele é o alimento. Buscai e vede quão bom é o Senhor. Bem-aventurado o homem que espera por Ele. Amém.